Esse é mais um vídeo da nossa playlist boladona sobre Previdência Complementar aberta, tá? Para que você entenda bem esse vídeo, é importante que você tenha visto os vídeos anteriores. Estou deixando o card aqui, estou explicando numa sequência com aulas super completas para você. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como funciona o modelo de declaração de imposto de renda aqui no Brasil. E aí, você está numa playlist sobre Previdência Complementar. Aí você vai me dizer, Thiago, mas por que você está ensinando isso? Ora, para você entender como que funciona a tributação em Previdência Complementar, para você entender bem a regra do PGBL, você precisa entender o modelo os modelos de declaração de imposto de renda que existe aqui no Brasil, tá? Porque o plano de previdência está muito alinhado com as declarações que a gente tem aqui. Então, é importante que você entenda essa regra, para que a partir dessa regra a gente possa explorar as tributações na Previdência. Tudo bem? Antes de ir para aula, um recado rápido. Olha, cuidado com contas fakes da T2. Tem um monte espalhada por aí de gente usando a nossa foto, a nossa imagem e a nossa credibilidade para tentar aplicar golpes. Nossos canais oficiais, @T2 Educação no Instagram, esse canal do YouTube e o nosso site. Qualquer abordagem de investimento, qualquer coisa dessa natureza, é fake. Por favor, denuncie. A gente nunca vai fazer algo dessa natureza. Agora sim, vamos para a aula. Então, para a gente começar, só mais um recado. Essa aula tem uma apresentação que você está vendo aqui do lado, em alguns momentos você vai ver atrás de mim, tá? E você pode baixar essa apresentação gratuitamente. O link para você baixar está aqui na descrição. A grande vantagem de você baixar essa apresentação é que, caso você faça isso, você vai receber um PDF com todas as aulas de Previdência. Lembra que eu disse que faz parte de uma playlist? Então tudo que eu já expliquei na nossa playlist e tudo que eu ainda vou explicar nos próximos vídeos está nesse documento aqui, tá bom? Então você pode baixar para me acompanhar. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o seguinte: quem que é obrigado a fazer declaração de imposto de renda aqui no Brasil, segundo regras da Receita Federal? Importante que essas informações que eu estou trazendo estão de acordo com a última declaração que teve. A última declaração que teve de quando eu estou gravando essa aula foi em março e abril de 2022. Se você estiver vendo isso aqui no momento futuro, pode ser que os valores estejam um pouco diferentes, mas a lógica é a mesma, tá bom? Porque eu não sei, de repente você está vendo esse vídeo em 2023, 2024, sei lá quando que você está vendo, tá bom? Então, primeiro, se você teve ganhos tributáveis a partir de R$ 28.559,70 no ano, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda acontece do comecinho de março até o final de abril, historicamente é assim que funciona. A gente teve exceção aí no tempo de Covid e tudo mais, mas essa é a regra. Então, você ganha dinheiro em um ano. E aí, no ano seguinte, você vai lá e presta contas para a Receita Federal a respeito da grana que você ganhou, tá bom? Só que, além disso, precisa fazer declaração de imposto de renda quem obteve ganhos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, incluindo o FGTS ou seguro-desemprego, tá? Qualquer pessoa cuja soma dos seus bens e direitos era mais de 300 mil no fechamento do ano anterior, fez alguma operação em bolsa de valores ou ainda teve receita de atividade rural de 142 mil ou quer compensar alguma perda de imposto de renda. Então, qualquer pessoa que se enquadre em um desses critérios, não tem de ser todos, mas um destes, é obrigado a declarar imposto de renda, tá? Thiago, eu não ganhei 28 mil reais, mas eu fiz a operação na bolsa, tem que declarar? Tem que declarar, tá bom? Agora, quais são os modelos de declaração que existem aqui no Brasil? Basicamente dois modelos. O modelo simplificado, tá? Que é esse que está aqui na tela. E depois o modelo completo. Vou te explicar a regra do modelo simplificado. Se você entender bem essa regra, vai ficar muito legal você entender, por exemplo, o PGBL que eu vou explicar mais para frente. Neste modelo, a Receita Federal permite um abatimento da base de cálculo de 20% sobre a renda. Então, a Receita Federal pega aquilo que você ganhou durante o ano e já abate 20%, limitado aqui, ó, 16.754.
Se você estuda para o CFP ou estuda para a CEA, entender esse valor aqui é muito importante, tá? Se estuda para CPA 10 ou para CPA 20, esse valor de 16 mil, ele não vai ser cobrado na tua prova. E ainda no CFP, no CEA, se cair esse valor lá, a própria prova já traz ele para ti. Você precisa entender a dinâmica dessa declaração. Basicamente, como é que funciona a declaração de imposto de renda? Simplificada. A Receita Federal diz assim, olha, eu, Receita, não quero saber quanto que você gastou, nem o que você gastou do seu dinheiro. Eu, Receita, já vou te dar de cara 20% de desconto aí no seu imposto. Como é que funciona isso? Suponha que você ganhou 50 mil reais no ano, tá? Se a gente olhar a nossa tabelinha de imposto de renda, a alíquota é de 27,5%, tá? Tem ali uma parcela a deduzir, que inclusive eu vou explicar isso com mais detalhes na aula de tributação progressiva. Portanto, se você não viu, aliás, se você está vendo essa aula no dia que eu estou lançando ela, a aula de tributação progressiva não está disponível, estará na próxima semana. Você está vendo no futuro, saiba que já está disponível aqui no YouTube. Então, as nuances da cobrança, a parcela a deduzir, tudo que precisa ter, eu explico nessa aula, tá? Mas, para fins didáticos, se você prestar atenção no que eu vou te explicar aqui, você já vai entender muito bem como é que funciona esse lance desse desconto, tá? Então, se eu ganhei 50 mil, segundo a tabela é 27,5% de imposto, repito, com uma parcela a deduzir que eu não vou explorar aqui porque não é o objetivo dessa aula, nós teremos uma para isso. A Receita Federal diz assim para você, olha, vamos fazer o seguinte, eu, Receita, vou te dar um desconto de 20% sobre o que você ganhou. Portanto, 20% de 50 mil é 10 mil reais. Portanto, a base de cálculo do imposto vai ser de 40 mil reais. Então aqui, olha que interessante, ao invés de você pagar 27,5%, repito, com a parcela a deduzir que a gente não está explorando, sobre 50 mil, você vai pagar 27,5% sobre 40 mil, certo? Quase certo. Porque quando você ganha menos de 44 mil e alguma coisa, a alíquota cai para 22,5%. Então aqui nesse exemplo, só de descontar 20% sobre o que você ganhou, tem até uma redução de alíquota. Então você tem um benefício dobrado aqui. Primeiro que você vai pagar, já pagaria menos imposto e vai pagar menos ainda porque aqui tem uma redução de alíquota. Então é assim que a gente faz para a gente declarar. Então quando você trabalha sobre o regime CLT, que desconta imposto de renda lá sobre o seu salário ele é considerado rendimento tributável. O que significa que o imposto que é retido na fonte do rendimento tributável, ele está sujeito a ajuste na declaração anual de imposto de renda. Portanto, nesse exemplo simples aqui, ó, se você ganha lá 50 mil por ano, dividido por mês e tal, e a sua empresa foi descontando mês a mês 27,5, nessa declaração simplificada você já teria ali uma redução de imposto e você seria restituído pela Receita Federal. Basicamente essa é a regra, tá? Só que aí tem um outro modelo de declaração, que é o modelo de declaração completa, que eu coloco aqui na tela para você, tá? Eu vou explicar o modelo de declaração completa, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, já falei para você que a apresentação que eu estou utilizando está disponível para você baixar aqui gratuitamente, tá? Mas agora eu quero convidar você para estudar com um dos cursos completos aqui da T2. É só você clicar no link que está na descrição também e se matricular nos cursos da CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancord, porque lá você vai aprender todo o conteúdo para sua preparação, mas além de se preparar bem para a prova, você vai aprender o mercado financeiro para valer. A gente costuma sair da superfície aqui e ensinar o mercado financeiro com estudos de caso, com muito material para enriquecer o seu repertório. Dentro da nossa plataforma, você tem acesso à nossa apostila atualizada do curso, tem acesso a todas as videoaulas também atualizadas, você tem acesso, somando todas as questões do nosso banco, ou seja, de todos os cursos, mais de 3.000 perguntas. E todas as questões do nosso simulado são comentadas em vídeo,
uma por uma. Você vai ter acesso também a um painel de desempenho para você saber em qual módulo você precisa melhorar antes de ir para a prova e vai ter acesso ao nosso acompanhamento de perto para você tirar toda e qualquer dúvida que você tiver. Então, se você quer estudar com um material completo, atualizado, aulas ministradas por mim e tendo o nosso acompanhamento, o link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Fica aqui o convite para você, tá bom? Feito esse jabá que a gente precisa fazer, é claro, vou explicar para você aqui como é que funciona então o modelo completo da declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, o contribuinte informa à Receita despesas que ele teve no ano anterior com educação, com saúde, com dependentes e previdência complementar para abater no imposto. Olha que legal. Então, lembra do exemplo anterior que eu falei assim, olha, você ganhou 50 mil reais por ano, fez a declaração pelo modelo simplificado, usando desconto de 20%, portanto, descontou aqui 10 mil reais pelo simplificado, a base de cálculo foi de 40 mil. E aí teve até uma mudança ali de faixa de imposto. Pois é, vou fazer essa mesma simulação agora, só que pelo modelo completo. O modelo completo é o seguinte, você ganhou ali 50 mil reais por ano, só que naquele ano você gastou, hipoteticamente, tá? Gastou 5 mil reais com educação, seja sua ou dos seus dependentes, tá? Com educação. Você gastou 5 mil reais com saúde, seja seu, do dependente, então, alguma consulta médica, pagamento de plano de saúde, consulta com odontologia, tudo isso cabe aqui, tá bom? Você gastou naquele ano também 5 mil reais com o seu dependente, tá? O lance aqui, existe uma limitação de gastos por cada uma dessas categorias. O único que não tem limitação é saúde. Agora, educação e dependentes tem uma limitação de gastos por ano, que varia de ano para ano, a gente não vai entrar no detalhe aqui. Mas você também contribuiu com 5 mil reais para um plano de previdência complementar, um PGBL. Então, olha só, a gente vai abater tudo isso aqui. Então, nesse exemplo, a gente está gastando aqui, 20 mil reais, 5, 10, 15, 20. Portanto, a base de cálculo de imposto seu vai ser 30 mil. Então, ao invés de você pagar 27,5% sobre 50, que é o que você ganhou, o seu imposto de renda será calculado em, neste caso, 22,5% sobre 30. Então, o seu imposto vai ser muito menor. Qual que é a grande sacada do regime, do modelo completo? Você informa para a Receita Federal as deduções legais que você teve. Então, se você tem muita dedução legal, talvez faça sentido fazer declaração pelo modelo completo. Porque aí você vai ter uma restituição do imposto de renda retido na fonte quando se trata do seu salário ou quando se trata de previdência sobre o regime compensável, que é o que eu vou explicar na próxima aula. Então, vem a pergunta, Thiago, qual dos dois é a melhor forma de declarar imposto? Depende. Depende do quanto você ganha, depende do quanto você gasta. Normalmente, quem ganha acima de 60, 70, 80 mil reais por ano, para essa pessoa, será melhor fazer a declaração completa, tá? E quem ganha menos de 60, menos de 50, para essa pessoa a declaração simplificada. Não existe uma regra absoluta para isso, tá? Mas o fato é que quanto mais você ganha, você concorda comigo que quanto mais você ganha, mais você tende a gastar com saúde, com educação e por aí vai? Então você tem mais abatimento para fazer. E aí, por isso a declaração completa faz mais sentido normalmente para quem tem uma renda maior. E tem um outro ponto, né? A declaração simplificada, como eu expliquei, ela tem esse limitador aqui, de 16.754,34. Suponha que você ganha 200 mil reais por ano. Se você ganha 200 mil por ano, você pode usar 20% aqui
Não, por quê? 20% aqui é 40 mil. Então você não pode usar todo o desconto, você só pode usar 16. Então, obviamente, para esse perfil de contribuinte, a declaração completa vai ser melhor. Então, cada contribuinte, de acordo com a sua renda, de acordo com os gastos, vai escolher ali na hora da declaração. E um ponto muito legal é que quando você faz a declaração de imposto de renda, o próprio sistema da Receita Federal mostra para você qual é o melhor modelo. Depois que você imputa todas as informações, o sistema da Receita Federal fala, olha, se você declarar pela simplificada, você vai restituir X. Se você declarar pela completa, você vai restituir Y, ter de pagar Y. Então, a Receita Federal mostra ali. Mas, via de regra, quanto maior a renda, maior é a tendência de eu ter de declarar pelo modelo completo, tá bom? Então, essa é uma aula que ela serve muito de introdução para a gente estudar a tributação na previdência complementar. Porque a gente precisa entender esse modelo de declaração, precisa entender esse modelo de ajuste que a declaração traz, que pode mudar de faixa, pode ter restituição, dependendo de como for, pode cobrar mais. Então, é importante a gente entender essa dinâmica. Porque na próxima aula da nossa playlist, eu vou falar com você sobre a tributação progressiva da Previdência, que é a chamada tributação compensável. Aquela tabelinha de tributação, ela se aplica diretamente na declaração. Fechado? Então, se você está vendo essa aula no momento que eu lancei ela, fica ligado aí que na próxima semana ela vai estar disponível aqui para você a tabela de tributação. Agora, se você está vendo em um outro espaço de tempo, saiba que a tabela de tributação, a aula de tributação já está disponível na nossa playlist e vai ser um prazer acompanhar você nessa aula. Tudo bem? A gente vai se ver no próximo material. Tchau!